Preste atenção no que vocês vão ver. Parece brincadeira, mas não é. É trágico. É um sinal espiritual desse tempo e dessa hora. Vejam só. Pastor Insano, quais são as informações que você tem para o nosso culto de sábado? A única coisa que eu posso dizer é que esse é um culto em que todas as pessoas participam com os olhos vendados. E para nós espectadores, quais são as expectativas que nós devemos ter? A expectativa é que nós vamos fechar os nossos olhos naturais para enxergarmos aquilo que só podemos ver com os olhos da fé. Aquilo que a gente só pode ver quando a gente fecha os olhos naturais. Só isso que eu posso dizer. Gente, parece não haver mais limite para a sandice, a tal ponto que o próprio pastor que vocês viram aí na introdução se auto-intitula de pastor insano. No início eu cheguei a pensar que era uma piada, que era um esquete, que era... Não, mas o cara tem a Igreja dos Insanos, ele é o pastor insano, que convida todo mundo a desenvolver a espiritualidade vedando, fechando, tapando os olhos, obstaculando totalmente a visão, impedindo, colocando aqui uma venda para ninguém enxergar nada. E olha o argumento do rapaz, é que a nossa visão atrapalha a nossa condição de autopercepção espiritual. Aí tem que andar com uma venda nos olhos, tem que cegar-se deliberadamente para ter visão espiritual. Enquanto isso, ele fica de olhos bem abertos, vendo todo mundo aí, bota um óculosinho escuro e fica vendo. E o pessoal vai, e não é o pessoal, é moçada, é gente jovem, o que me deixa numa tristeza louca, porque olha o contraste disso com Jesus. Um dos verbos, um dos imperativos, um dos afirmativos positivos mais intensos que Jesus usa com recorrência é vede, é um imperativo. Vejam, abram os olhos, acautelem-se, prestem atenção, vigiem, não durmam. São expressões tanto de Jesus nos evangelhos, quanto, por exemplo, de Paulo e de Pedro. Paulo é bem explícito, escrevendo aos Tessalonicenses a respeito disso. Jesus, tanto em Marcos quanto em Mateus e em Lucas, ele fala abundantemente disso, em João também. É para abrir os olhos, é para enxergar, é para discernir. Agora vem esse insano e pede a todo mundo para fechar os olhos, e aí nem enxergam nada no coração, porque o exercício de autopercepção é uma coisa que a gente faz com os olhos bem abertos, olhando para o mundo e vendo a nossa relação com o mundo e o que acontece de repercussão, de resposta da gente ao próximo, à criação, à natureza, à vida, aos valores, às circunstâncias, enxergando e discernindo. É claro que quem não tem visão, porque não tem visão do globo ocular, não sofre desse mal porque desenvolve uma outra maneira de percepção que acaba sendo conferida no coração naturalmente, mas não é preciso ficar cego para desenvolver visão espiritual. Além do que, o próprio Evangelho não nos mostra Jesus fechando os olhos para falar com Deus em nenhum momento. Ao contrário, é explícito quando diz: então Jesus, erguendo os olhos aos céus, disse. Toda hora essa expressão de erguendo os olhos aos céus, erguei os vossos olhos e vede. O tempo todo, aí vem um cara e faz um negócio desse. E aí a moçadinha corre para lá. É um sinal, a meu ver, apocalíptico.
de como a gente está numa situação horrorosa. Quanto mais eles conseguirem fazer vocês ficarem de olhos fechados, mais eles metem a mão no bolso, na alma, na vida, mais eles manipulam, mais eles são os guias cegos, levando uma multidão de cegos para o abismo, como Jesus disse em Mateus 23. Pelo amor de Deus, o que vocês fizeram de Jesus? O que foi que vocês fizeram do Evangelho? Como é que vocês conseguiram cair nesse estado de seguir um moço desse? Que eu não quero adjetivar com nada. Positivo eu não tenho nada a dizer, negativo tudo. Mas nem vale a pena. Ele já se auto-intitula de pastor insano. E insano ele é. E insanos são os que andam com ele. Ai, meu Deus, que tristeza.